aula, e aí depois qualquer coisa eu pego essa gravação então e jogo no YouTube, tá? E aí para um aluno que por um acaso não conseguiu assistir aqui, ou teve algum problema também no meio da aula, precisa sair, aí depois está lá, tá bom? E aí, galera, tudo bem com vocês? Já tem uma galerinha boa aí, não sei quantos alunos em média estão entrando. Mas eu já vou começar com vocês para a gente não perder tempo, né? Até eu começar também, vai mais uns 3 minutinhos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí o meu rostinho, infelizmente, vai sumir, tá? Então, na hora que eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir deixar aí o rostinho para vocês olharem. Mas, todavia, entretanto, vocês vão conseguir ver tudo que eu vou escrever aqui. Certo? E aí, qualquer dúvida, se aí que vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar aqui pelo chat mesmo, né? Como vocês estão fazendo. Ou se alguém quiser e tiver coragem, pode ativar o microfone e fazer as perguntas, tá? Fique à vontade, por favor. A aula é de vocês. Eu vou abrir aqui. Boa noite, Davi, tudo bem? Vou abrir aqui o programinha que eu uso. Certo? Eu vou deixar ele assim, porque aí eu consigo ver aqui o que vocês estão falando. Se caso tiver alguma dúvida e alguém quiser falar comigo, eu consigo aqui ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Eu vou deixar minha tela meio que dividida assim, beleza? Ok. Tudo bem. Meus amores, tudo bem? Então, ó, boa noite aí, para quem for entrando. Eu vou retomar rapidinho que a gente viu lá no meu último vídeo, tá? Hoje é dia 17. A gente está vendo a frente 4, tá? E a gente está estudando a parte de trigonometria. Como eu falei nos vídeos para vocês, a parte de trigonometria da apostila, ela vem com alguns tópicos, mas não são todos os tópicos que tem na apostila que caem na prova. Então, por isso que eu estou fazendo com vocês essa complementação. Boa noite aí, Jaime, tudo bem? Boa noite a todos. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente está vendo trigonometria, e no meu último vídeo, a gente falou sobre arco soma e arco subtração, né? E também sobre as fórmulas de arco duplo. E aí eu cheguei a fazer alguns exemplos com vocês, certo? E até mandei alguma listinha para vocês estarem fazendo aí, que era aquela listinha 15. Tudo bem? E aí vocês fizeram aí, espero que sim, né? Estejam fazendo. Então, galera, vou só recapitular aqui rapidinho que a gente viu na aula passada. Então, com relação a arco, soma ou subtração, né? Quais são as fórmulas que a gente precisa saber? Tudo bem? Para o seno, cosseno e tangente. Então, como é que eu faço? O seno de A mais B. Lembra, né? Da brincadeirinha lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A vezes o cosseno B, seno B vezes o cosseno A, certo? Então, é seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Quando for o arco soma, quando for mais, vai ser mais. E quando for o arco subtração, então aqui vai ser menos. Então, para fazer o seno de A mais B ou de A menos B, você vai somar ou subtrair o produto entre o seno e o cosseno deles. Então, você multiplica o seno de A pelo cosseno de B e soma ou subtrai ao seno de B vezes o cosseno do A. Tudo bem?
Então, esse daqui é o arco soma pro seno, certinho? Pro cosseno é a mesma coisa. Então, o cosseno de A mais B e o cosseno de A menos B. Aí lembra que a brincadeirinha do cosseno é coça, coça, senta, senta, beleza? Então, vai ser coça A vezes o coça B, certo? Senta A, né? Seno A vezes o seno B. E aí, toma cuidado com relação ao sinal. Quando você for fazer o cosseno para mais do arco soma, então você vai subtrair esses dois produtos. E quando for o cosseno do arco subtração, aí sim que você vai somar esses dois produtos, tá? Então, o cosseno, ele é como, pessoal? É a soma ou a subtração do produto entre os dois cossenos e o produto entre os dois senos. Por isso que fica coça, coça, senta, senta. Tudo bem? Só fica ligado no sinal, tá? O seno é um cara normal, vamos dizer assim, né? Ele gosta de manter padrões. Então, quando for mais, é mais. Quando for menos, é menos. E o cosseno, ele é do contra. Lembra sempre disso. Quando for mais, vai ser menos. E quando for menos, vai ser mais. Ok? E também tem a tangente do arco A mais ou menos B. Certinho? Aí lembra que a tangente ela é romântica, né? Que a gente fala assim, tem gente que ama ou tem gente que beija. Aí você vai dar aquele suspiro apaixonado. Tem gente que ama e beija. É importante a gente falar do I aqui, ó, porque o E tem gente que ama e beija, é porque é vezes. Tudo bem? E aqui no ou, no tangente de quem tem gente que ama ou tem gente que beija, vai entrar o sinalzinho de mais ou menos. Alguém está com o microfone aberto aí. Presta atenção, por favor. Ou vai fazer alguma pergunta? Tranquilo? Ó, toma cuidado com o sinal. Quando for mais, é mais em cima e menos embaixo. E quando for menos, vai ser menos em cima e mais embaixo. Tudo bem, galera? Então, são essas três as formulazinhas para o arco soma ou subtração. Para o seno, para o cosseno e para tangente, certo? Só estou recapitulando aqui para a gente fazer um contexto do mais do que a gente viu no nosso último vídeo. Tá certinho? Tranquilo? Beleza? E aí, além disso, além do arco soma e subtração, a gente chegou a ver as fórmulas para o arco duplo, né? Que é a aplicação do arco soma aqui, né? A gente viu a formulazinha por arco duplo, que nada mais é aplicar essas formulazinhas do arco soma. Por exemplo, vamos lá? A gente viu o arco duplo. Então, a gente viu o seguinte. Quando for seno, então a gente vai fazer lá o seno de 2A. É legal você lembrar que 2A, aqui, ó, é a mesma coisa que pensar em A mais A. Eita, eu falei A mais A e escrevi B, mas é A mais A, é o costume. E aí você usa essa fórmula aqui, ó. Só que o arco A e B, no caso de A e A, eles serão iguais. E aí vai ficar assim a expressão, né? Vai ficar seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A novamente. Então, na verdade, você tem aqui, ó, o seno A, cosseno A, o produto entre eles, aparecendo duas vezes. Então, a fórmula do seno de 2A, ele vai ser 2 seno A vezes o cosseno A. Então, essa daqui é a fórmula para o arco duplo, tá certo? Para o seno. Então, o seno de 2A, vamos guardar, meus amores, é 2 vezes o seno A
vezes o cosseno A, tá certo? Para o cosseno de 2A, prestem atenção que ele tem duas fórmulas. Então, ó, da mesma maneira que a gente pensou, o que é o cosseno de 2A? Ele vai ser o cosseno de A mais A. Então, como é que vai ser o cosseno de A mais A? É cossa, cossa. Então, é cossa A, menos, lembra que o cosseno é de conta. Quando for mais, vai ser menos. Seno A, seno A. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, ó, para o cosseno de 2A. Ele vai ser cossa A vezes cossa A, vai ser cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, essa é a expressão para o cosseno de 2A. O que é legal lembrar aqui? Como está, ó, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, é legal a gente lembrar da fundamental, né? Isso daqui parece muito com a fundamental. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 1, certo? E aqui da fundamental, se eu isolo, por exemplo, o seno ao quadrado de A, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado de A. E se eu isolo também o cosseno, ele vai ser 1 menos o seno ao quadrado de A. Guarda isso, pessoal. Ó. Lembra sempre que seno ao quadrado de A é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de A, e que cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos o seno ao quadrado de A. Quando aparecer essas expressões, a gente pode substituir por seno ao quadrado ou cosseno, nesse caso. Tudo bem? E aí, se eu substituo essas expressões aqui, eu chego em duas novas expressões para o cosseno de 2A. E aí vocês viram isso durante o vídeo da semana passada, né? Que o cosseno de 2A, então ele vai ser o seguinte, ó. Se no lugar desse seno ao quadrado eu coloco 1 menos cosseno ao quadrado, então eu vou ter a seguinte expressão: 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Então, ó, o cosseno de 2A, ele tem, além dessa expressão aqui, que vamos dizer assim, é a principal, é a fundamental dela, ele aparece assim, ó, só em função do cosseno, ou a gente pode escrever assim, ó, substituindo no lugar do cosseno de 2, o cosseno ao quadrado de A, eu posso colocar 1 menos seno ao quadrado. Então, ela pode aparecer como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Certo? Ó, como que eu guardei, que eu achei fácil? A principal, ela não começa aqui com cosseno ao quadrado? Então, quando for só em função do cosseno, então você vai começar com cosseno, né? Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado. Então, começa por cosseno. Então, é 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, quando começar por cosseno ao quadrado, aqui, tá bom? Para se escrever só em função do cosseno, perdão, tá? E para escrever só em função do seno, ó, percebe que na principal, o seno ao quadrado ele vem depois do sinal de menos. Por isso que vem 1 menos 2 seno ao quadrado, tá? Fica facinho de guardar. E essas duas fórmulas, é por isso também um dos motivos que eu estou fazendo na aula de hoje, a gente vai usar essas duas expressões aqui, ó. É essa expressão cosseno de 2A igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1 e cosseno de 2A igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A, para chegar na formulazinha para o arco metade, tá? Então, seno de 2A, cosseno de 2A. Tá faltando só para a gente apresentar aqui, dentro de arco duplo, a tangente, né? Então, tá faltando aqui, ó, seno de 2A, ok. Cosseno de 2A também, ok. Só para representar o da aula passada, tá faltando só a tangente. Então, a gente vai ter essa expressãozinha aqui para tangente, ó.
tangente de 2A, o que, que ela vai ser? A tangente de A mais A. Então, ó, só vai ter gente que ama. Tem gente que ama, mas tem gente que ama. Tem gente que ama e ama. Certinho? Então, a tangente de 2A, ela vai ser 2 tangente de A dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Tá? Então, foram essas as expressões que nós resolvemos aí. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Galera, o Jaime pediu aí para dar uma palavrinha, o Jaime está me escutando, então aí, se o Jaime estiver escutando, quiser dar agora, porque aí depois eu continuo com ele, Jaime. Olá, boa noite, alunos. Tudo bem? Matheus, boa noite. Boa noite, Jaime. Tudo bom? Matheus, desculpa interromper sua aula, tá? Mas faz de conta que eu estou abrindo a porta lá da sala e pedindo um minutinho com você. Tá, sem problema, fica à vontade. Primeiro, eu queria só pedir desculpas para vocês. A Nathalie já conversou com vocês, a Lígia também. A gente está com problema, teve um problema sério agora na conexão da aula com o professor Ulisses. Tá? A Nathalie já explicou tudo para vocês, eu só quero reforçar que todos nós, né, da gestão, estamos assistindo às aulas, algumas aulas, né, em partes, para a gente entender o que está acontecendo e buscar melhorias, tá, gente? Então, como a Nathalie explicou muito bem, nesse processo de implantação isso acontece também. Mas, independentemente do problema que aconteceu, vocês não ficarão sem a aula, tá? O Ulisses já tinha essa aula gravada, então qualquer problema que acontecer, vamos supor, se acontecer um problema com o Matheus, a gente vai entrar em contato com o Matheus e vai pedir para que o Matheus grave a aula para a gente poder reenviar para vocês, tá certo? Então, sem pânico, sem pavor, sem o sentimento de que serão prejudicados, não serão prejudicados. Eu sei que é ruim dar esse tempo para assistir a aula, de repente ter um problema, tá? Mas, gente, acontece, a gente está tentando fazer o melhor para vocês, tá? Infelizmente, às vezes essas coisas acontecem, né? Eu não sou técnico em informática, a Nathalie também não, a Lígia já está quase se transformando na TI do Veste, né? Ela está bem entrosada em relação a isso, e os professores, né, Matheus, que de tanto mexer também com tecnologia, daqui a pouco vai sair das áreas que estão e vão mexer com tecnologia aí fora. Ou não vai querer ver Tá nunca bom? mais. Também, né, Matheus? Vamos pensar que a gente vai se apaixonar por isso daqui. É verdade. Então era isso, tá? Eu quero a compreensão de vocês e, assim, não estamos dormindo, estamos de olho e queremos que melhore, mas às vezes a gente precisa desse tempo de ajuste, infelizmente, tá bom? Isso acontece aí nas melhores escolas, nos melhores trabalhos, aí a gente tem visto algumas coisas aí pela internet que estão acontecendo, tá bem? Então, por favor, peço a colaboração de vocês mais um pouquinho em relação... E a outra coisa, eu não sei se o Matheus vai... Acho que eu vou parar minha transmissão aqui, já para ver Eu se... já tinha Que para mim tá travando aqui, calma aí. falado para isso, mas e vou pedir... Oi, tá. Uma Parei. coisinha que eu já... Oi, Matheus, uma coisa que eu já pedi na reunião de pais e, de repente, você não concorda, tá? Mas se você não concordar, ok. Aí fica a critério, né, de cada professor. Mas a gente tem visto, eu fiz uma live com os alunos, com os pais. O que acontece? Vocês estão entrando aqui, ó, MT, BMF, BA, J, um monte de bolinha com letra aqui, né, colocar o uniforme do veste, mas
forma, né, apropriada aí para estar numa videoaula, vamos nos expor, porque o professor também ele se retroalimenta desse carinho, desse é um pedido, tá, gente? Não é uma ordem, não, mas é um pedido, né, para que vocês mostrem o rosto aí para os professores verem vocês, matar essa saudade também que a gente está de vocês. Eu acho isso importante, principalmente para os professores. Eu não sei se o Matheus concorda comigo. Jaime, é que eu acho que uma parte da sua fala travou, mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer sobre ali os nomes, né? Acho que aparece só as letras dos nomes dele, né? Eles Concordo, estão seria legal bloqueando a também. câmera. Ah, isso! Tá vendo? Acabou de entrar um rapaz aí agora. Se Entendeu, não for Matheus? entrar um vídeo, acho que se colocar a foto dele fica legal também. Dá para colocar a É foto aí. uma foto, mas assim, eu acho que o legal essa coisa de estar online, estar, né, vendo o aluno, percebendo o aluno um pouquinho, ainda que de uma forma remota, né, Matheus? Eu acho que isso dá mais vida à aula, né? Não é isso que a gente quer, que tenha uma vivência legal entre a gente? Então, quem puder, né, igual o quem entrou aqui agora, que eu não estou conseguindo enxergar, né? Eu vi O que minha Jean câmera Luca, né, estava Jean? desativada. E o Matheus de bigode, ó. Como é que a gente ia saber se tivesse um Jaime, MC lá? Tá bom? boa noite a todos. Hoje está travando, a gente usa Teams também no Estácio, e hoje está extremamente ruim. Então, assim, acredito que seja um problema também mais geral, né? Generalizado, né? Mas eu não sei se você estava ouvindo, Nathalie, eu estava falando disso, da gente mostrar o rosto, dos alunos mostrarem o rosto para o professor ver. Não é desconfiando de vocês não, tá, gente? É só uma questão mesmo, eu estou vendo você. Poxa, hoje eu vi o Jean, hoje eu vi o João Pedro, hoje eu vi o João Lucas, hoje eu vi o Gabriel. Eu acho que isso é legal e vocês não têm noção do quanto os professores precisam disso, tá bom? Então, assim, é um pedido, se vocês puderem atender, como o Jean Lucas acabou de atender, vai ser muito bacana, tá? No Veste é proibido o capuz, tá, Jean? Mas aqui eu vou deixar. Eu tenho que deixar o capuz, o É porque Paulo tá você dando não aula. viu o bigodinho do Matheus, gente. Não, Eu tô viu vendo, sim, já pô. tô vendo. Nathalie, como assim, Nathalie? Agora, olha, eu vou parar de dar recado, tá? Já interrompi muito a aula do Matheus, senão daqui a pouco vocês vão me xingar aqui pelo WhatsApp, pelo chat. Mas, olha, gente, então, por favor, entendam, né? Peço a compreensão de vocês em relação ao problema que nós tivemos hoje. Talvez aconteça de novo, mas a gente está buscando para melhorar isso, tá? Buscando soluções. E quem puder, se exponha, deixa o professor ver o rosto de vocês, tá bem? Boa aula para vocês. Matheus, obrigado. Desculpe interromper a aula. Foi mais rápido do que quando eu interrompo presencialmente. Verdade. Isso eu concordo. Valeu. Tchau. Gente, vou ficar por aqui. Galera, seguinte, com relação ao do Jaime, a gente percebeu que deu uma travada ali, mas a minha estava travando também, vocês têm que falar isso comigo. Por isso que é importante, às vezes, você participar não só pelo chat, né? Mas participar também, ligando o microfone, tirando as dúvidas aí, para falar com a gente, tá bom? Que é legal. Vou compartilhar de novo minha tela, e toda vez que eu compartilho, eu vou sumir, tá? Então, nesse caso... Que bigode, é o Gianluca. Ai. Então, vamos lá. A gente parou aqui, né? A gente estava aqui. Aí, o Gianluca, você mesmo, acho que estava perguntando aí se o A vai elevado ao quadrado. Não, é só a tangente, né? Tangente ao quadrado de A, qualquer expressão que a gente escreve assim, ó, tangente ao quadrado de A, isso significa que você vai pegar o valor da tangente de A e vai elevar ao quadrado. Assim como a gente faz com o seno ao quadrado, você vai pegar o seno do A e vai elevar ao quadrado, assim como o cosseno ou qualquer uma das razões trigonométricas. Tudo bem? Pode ser problema na internet. Oi? Obrigado. Não, imagina, estamos aí. Então, galera, eu fiz aí mais ou menos uma catada, vamos dizer assim, né, do que a gente viu, que vocês viram, na verdade, no meu vídeo da aula anterior, da semana passada, e aí foi isso. Tudo bem? Tenho aqui alguns exercícios, eu acho que eu não fiz todos, que eu pretendia fazer com vocês no vídeo, e aí nem lembro se eu fiz todos mesmo.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu fiz, eu não lembro se eu fiz todos. E aí vai ser importante mesmo a ideia aqui vocês participarem. Deixa eu pegar um arquivo novo aqui. Esses daqui acho que eu cheguei a fazer. Certo? Esse eu acho que eu cheguei a fazer com vocês. Acho que esse eu cheguei a fazer, certo, meus amores? Esse daqui eu acho que eu cheguei a fazer com vocês no vídeo. Sim? Esse daqui eu cheguei a fazer. Então, beleza. Deixa eu ver outro aqui, se eu fiz todos. Adicionar imagem. Eu acho que o 2 eu fiz também. Vou dar uma olhadinha. Eu fiz, que era da progressão. Esse eu lembro que eu fiz também, que era os números reais, seno de π sobre 12, seno de A e seno de 5π sobre 12, formam nesta ordem uma progressão aritmética. Isso daqui eu lembro que eu fiz também com vocês. Não sei se eu fiz tudo. Por isso que eu estou aqui pegando as imagens. Tinha separado, alguns exercícios são bons. Esse daqui eu cheguei a fazer com vocês, acho que esse não. E aí eu nem sei se estava na lista também. Eu acho que esse daqui eu não cheguei a comentar com vocês. Esse também fez, Bisteca. Esse eu fiz. Nossa, então eu fiz tudo. Ou não? Esse. Fiz também? Eu também acho que eu fiz. Fiz também. Então a gente vai para a próxima. Eu acho que eu fiz todos. Rapaz. E eu pensando que tinha faltado alguma coisa. Então foi. Os 2, 4, Então, beleza, galera. Então, eu vou começar arco subtração. Beleza? Vou começar aqui com vocês o arco subtração para a gente dar início. Bom que eu fui passar aqui para ver se vocês tinham falado alguma coisa. Eu estraguei meu esqueminha aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, então, galera. Então, para a aula de hoje, a gente vai ver arco subtração. E assim que a gente terminar arco subtração, se der tempo, a gente já conversa um pouquinho sobre funções, tá? Então, para a aula de hoje, né, que é dia 17 do 6, vamos ver arco subtração, não. Arco metade. Então, como eu estava dizendo para vocês, a ideia vai ser o seguinte. Eu vou começar pelo seno, e aí depois eu vou falar com vocês do cosseno, da tangente e tudo mais. Galera, o que seria arco metade? Se a gente pensar no arco X, o arco metade seria X sobre 2. Então, o seu arco metade seria X sobre 2. E o objetivo nosso da aula seria chegar a calcular o seno de X sobre 2, o seno do arco metade, em relação
Tem intervalo? Essa é uma boa pergunta. Teoricamente tem. Geralmente a gente vai direto pro stack. Ah, tá, obrigado. Eu não sabia. Porque pelo horário que eu recebi é das 7 às 8h40, sim? 7h10. Isso. Então, ó, o objetivo da nossa aula aqui, então, ó, é chegar nessa expressão, no seno de x sobre 2. Tudo bem? E aí, galera, perceba que dá para fazer uma expressão para o x sobre 2 com qualquer uma das expressões que a gente viu anteriormente. Mas, no caso, a oficial que a gente usa é essa daqui. Ó, perceba bem. A gente acabou de ver que cosseno de 2a, ele não é 1 menos o seno ao quadrado de A. E aí, olha, 2A, esse arco 2A aqui, ele é o dobro de A, certo? Ou então, eu posso dizer que o A seria a metade de 2A. Sim ou não? O arco A, ele seria a metade de 2A. Para você entender o que eu quero dizer, eu vou fazer o seguinte. Se eu chamo o 2A de X, você concorda comigo que o arco A, ele seria X sobre 2? Ao mesmo tempo que 2A é o dobro do A, pensando do outro lado, eu posso pensar que A é a metade de 2A. Vocês entenderam essa relaçãozinha? Então, ó, eu vou fazer exatamente isso. Ó. Eu vou substituir o 2A por X e vou substituir o A por X sobre 2, só para chegar na expressão que eu quero. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o cosseno de x, porque eu substituí o 2a por x, igual a 1 menos o seno ao quadrado, e aí aqui no lugar do a eu vou colocar x sobre 2, certo? Então, a seria o arco metade de 2a. E aí a ideia nossa é calcular uma expressão para o seno de x sobre 2. Então, agora a gente vai trabalhar com essa equação de forma a chegar numa expressão para o seno de x sobre 2. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, vamos jogar ele para cá. Vai ficar seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 1 menos o cosseno de x, certo? Então, eu jogo o seno ao quadrado para cá, para ele vir positivo, e esse cosseno eu trouxe para cá. Então, como ele está positivo, vem negativo. E aí, eu vou chegar nessa expressão aqui, pessoal. Ó. Como é que eu tiro o quadrado daqui? Para tirar o quadrado, eu não vou passar para cá na forma de raiz? Então, ó, o seno de x sobre 2, ele vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x. Na verdade, né, quando a gente tira o quadrado daqui, passa aqui na frente o mais ou menos. Mas o mais ou menos, ele vai depender de qual quadrante que o arco está, né? De qual quadrante que o arco x sobre 2 ele está. Então, por isso que a gente não vai colocar o mais ou menos aqui na fórmula. Vamos deixar só a raiz de 1 menos o cosseno de x. Certo? E isso dividido por 2, porque eu esqueci aqui do 2. Ninguém me avisou aqui, ó. Porque aqui tem um 2. É 1 menos 2 seno ao quadrado. Aí aqui vai ficar 2. Isso não muda, só isso daqui que eu estava esquecendo. Aqui vem o 2. Aí aqui que vai mudar, ó. Aqui que eu preciso só voltar rapidinho. Porque antes de passar o quadrado, eu tenho que passar o 2 dividindo. Então, esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a minha expressão vai ficar assim. Seno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1 menos o cosseno de x sobre 2. Aí, agora sim, tá bom? Agora eu tiro o quadrado daqui.
Eu tinha esquecido do 2 aqui da fórmula, tá certo? Galera, só um probleminha de memória. Então, esse 2 aqui eu tinha esquecido, já coloquei. Aí, agora eu passei o 2 dividindo. E aí, agora eu vou tirar o quadrado daqui e ele vem para cá na forma de raiz. Então, a expressão para o seno de x sobre 2 vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Certo? Então, essa daqui é a expressão para o arco metade do seno. Para o seno de x sobre 2. Então, olha lá, 1 menos cosseno de x sobre 2. Vocês vão perceber que todas as fórmulas vão ser em cima ou vão ser em função do cosseno. Beleza, Bisteca, mas como que eu aplico isso? Ó? Exemplo. Se eu pego aqui e falo para você calcular o seno de 15 graus. Eu sei que você já sabe calcular o seno de 15 graus fazendo o seno de 45 menos 30, ou fazendo o seno de 60 menos 45. A gente já viu isso na aula anterior. Mas dá para fazer isso aqui também usando o quê? Vocês concordam comigo que 15 graus é a mesma coisa que 30 dividido por 2? Então, calcular o seno de 15 graus é a mesma coisa que calcular o seno de 30 graus dividido por 2. Certo? E aí eu posso aplicar essa fórmula. Porque aí eu tenho um arco metade. Ó. O que seria o seno de 30 graus sobre 2? O 30 graus ele vai entrar aqui ó, como se fosse o meu valor de x. Então, eu teria isso, ó, que o seno de 15 graus ele seria a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de 30 dividido por 2. E aí eu faria dentro dessa expressão ali, ó, dentro dessa raiz, o valor do seno de 15 graus. Certo? Então, o seno de 15 graus, ele vai ser... Como é que eu vou trabalhar com isso daqui? Vamos substituir o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vou até escrever esse carinho aqui um pouquinho mais para baixo. Ó. O seno de 15 graus, ele vai ser igual. Vamos fazer a divisão principal aqui. Então, ele vai ser, ó, aqui em cima, 1 menos raiz de 3 sobre 2. Então, ele seria a raiz quadrada de tudo isso. Certo? Tudo bem? Então, o que seria o seno de 15 graus? Vamos lá para o próximo. Para calcular o seno de 15 graus, vamos brincar aqui rapidinho. Ó. No denominador, a gente sabe que o MMC é 2. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. E tudo isso dividido por 2. Certo? E aí, aqui dentro da raiz. Bem? Isso daqui vai estar... Só puxar esse sinalzinho de menos para lá. Certinho? E aí, ó, como eu tenho uma divisão de fração aqui, eu posso manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, eu vou chegar nessa expressão. Ó. O seno de 15 graus, ele vai ser... Se eu mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, eu vou ter isso. 2 menos raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso de 2, que é meio. E isso tudo dentro da raiz. Então, ficaria a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 sobre 4. Então, ficaria o quê? Em cima fica a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 sobre 2. Então, esse daqui é o valor do seno de 15. O que vocês viram lá e estão acostumados a ver é não ver o radical duplo aqui em cima, né? Vocês estão acostumados a ver isso separado.
separado através ali de uma subtração entre dois radicais, tudo bem? Mas é outra maneira também de fazer. Hoje no plantão, até teve uma questão que eu estava fazendo com os alunos, eu fiz isso, a gente tinha raiz de 5 menos 1, e aí a gente saiu de raiz de 5 menos 1 e chegou na raiz quadrada de 6 raiz de 5 menos 5. A gente chegou em alguma coisa parecida com isso. Então, eu fiz lá para os alunos hoje isso no plantão, tá certinho? E aí a gente pode fazer a mesma coisa, fazer o caminho inverso. Beleza? Galera, vocês estão me escutando bem aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo em paz? Só queria dar esse exemplo aqui do seno de 15 para vocês entenderem uma aplicação dele. Então, beleza. Não tá travando nada? Isso aí. Beleza. Então, essa daqui é a fórmula para o seno. Tudo bem? O seno de x sobre 2, ele é 1 menos cosseno de x sobre 2. Essa daqui é a expressãozinha dele. Certo? Então, guarda lá. Seno de x sobre 2, ele vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x dividido por 2. Essa daqui é a expressão pro seno de x sobre 2. Então, a gente pode guardar essa forma. Belezinha? Aí, agora, a gente vai ver uma expressão para o cosseno, tá? Então, agora a gente vai ver uma expressão para o cosseno. E aí, é a mesma ideia. Eu quero chegar na expressão do cosseno de x sobre 2. E aí, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei no seno. A gente aprendeu agora há pouco que o cosseno de 2a ele é igual a 2, agora eu não esqueci, cosseno ao quadrado de A menos 1. E aí, galera, o legal de mostrar isso para vocês é que na hora da prova, se você não lembrar de forma direta, né, você não decorar o cosseno de x sobre 2, você pode usar esse raciocínio. O que o Bisteca fez? Ah, o Bisteca chamou o 2a de x, ó. O 2a, ele é x. Se 2a é x, então significa que o a vai ser x sobre 2. Foi isso daqui, ó. Esse daqui que é o principal passo, é o principal raciocínio que a gente tem para poder chegar na expressão. Então, eu substituí, ó, cosseno de 2a. No lugar do 2a, eu coloco x, 2 cosseno ao quadrado de, no lugar do a, eu coloco x sobre 2. E isso, menos 1. Belezinha? E aí, agora a gente vai isolar esse cara, ó. Vamos passar esse menos 1 para cá, então vai ficar assim, ó. 1 mais cosseno de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2. Vamos passar o 2 dividindo. Então, vai ficar 1 mais cosseno de x dividido por 2 igual a cosseno ao quadrado de x sobre 2. E aí a gente tem essa expressão, então, ó. O que vai ser o cosseno de x sobre 2? O cosseno de x sobre 2 vai ser a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. Ela é bem parecida com a do seno. Dá para guardar bem tranquilo. O cosseno é 1 mais cosseno sobre 2 e o seno é 1 menos cosseno sobre 2. Então, dá para guardar as duas expressões aí, ó. Esse daqui é o cosseno de x sobre 2. E no que eu estou falando é isso, ó. Se você for comparar com o seno de x sobre 2, vamos colocar as duas aqui, ó. O seno é 1 menos o cosseno de x sobre 2. É a raiz quadrada disso. Certo?
Então, a gente tem essas expressões aqui, ó. Beleza, meus amores? Tudo bem? Então, eu tenho essas duas expressõezinhas aí para fazer o seno e o cosseno deles. Tá certo? E aí, meus amores, vamos ver um exemplo aqui também pro cosseno? Então, essas são as duas principais expressões para o cosseno e para o seno, né? Sendo elas. Vamos lá, vamos ver um exemplinho aqui. O cara pede para você calcular qual é o cosseno de 22,5. Certinho? Cosseno de 22 graus e meio. Aí você vai ver, né? 22 graus e meio é a metade de 45. Então, ó, multiplica por 2 para ver quanto que dá. É uma dica boa. 22 graus e meio é a mesma coisa que 45 graus dividido por 2, tá? Pode aparecer assim, ó, vamos lembrar lá do comecinho do nosso estudo, pode aparecer 22 graus e meio, ou pode aparecer 22 graus e 30 minutos. Porque você lembra, cada 1 grau tem 60 minutos. Então, fiquem atentos nisso também, tá? Então, 22 graus e meio é a mesma coisa que 45 graus dividido por 2. Então, calcular o cosseno de 22 graus e meio é calcular o cosseno de 45 graus sobre 2. Então, nós vamos ter que o cosseno de 22 graus e meio, ele vai ser a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 45 dividido por 2. O seno seria menos. Então, o cosseno de 22 graus e meio seria, vamos colocar aqui a divisão principal, 1 mais raiz de 2 sobre 2, e aí seria a raiz desse bichão inteiro. E aí vamos brincar, né? O cosseno de 22 graus e meio seria o quê, então? Na parte de cima, o MMC é 2. Então, 2 dividido por 1 aqui, que é o denominador, 2 vezes 1, 2, mais raiz de 2 dividido por 2. Certo? Então, o cosseno de 22 graus e meio, vou fazer direto agora, tá? Que vai ficar isso daqui sobre 4. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque na hora que eu faço aqui a divisão de fração, vai ficar isso sobre 4, e aí o 4 sai da raiz. Certo, meus amores? Então, essas são as fórmulas para o cosseno e para o seno de arco metático. E aí, para a gente encerrar essa parte aqui, vamos ver a tangente. Belezinha? Então, eu vou ver aqui com vocês agora a tangente de arco metático. Até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta de boa aí? Tranquilo, tranquilo. Então, beleza. Isso aí, muito obrigado. Estou dando um tempinho aí para vocês copiarem. Certo? Está sendo gravada a aula aí, e aí depois a gente vê. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou disponibilizar para vocês no canal. Tudo bem? Então, a gente viu isso daqui por enquanto. O seno de x sobre 2, vou até escrever aqui que vai ser importante para a gente, é a raiz quadrada de 1, fazer um pouco maior, é 1 menos o cosseno de x sobre 2, é a raiz quadrada disso, e o cosseno de x sobre 2 seria a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x
sobre 2. Belezinha? E aí agora a gente chega aqui, ó, na tangente. Belezinha? Então, como é que fica a tangente de x sobre 2? É importante a gente lembrar que tangente é seno dividido por cosseno. Então, ó, a gente não vai fazer nada mirabolante, a gente vai fazer essa fórmula. Para calcular a tangente de x sobre 2, eu vou fazer o seno de x sobre 2 dividido pelo cosseno de x sobre 2. Então, a expressão ela vai ficar assim, ó. Eu vou pegar todo esse monstrinho aqui, ó. 1 menos cosseno de x sobre 2 dentro aqui, ó, da nossa raiz e vou dividir por 1 mais cosseno de x sobre 2 também dividido dentro da raiz. E aí, galera, como está no mesmo radical, a gente pode escrever isso como uma divisão entre as duas, né? A gente pode deixar tudo numa só raiz. E aí, quando for fazer a divisão, o que vai acontecer? Eu sei que vocês já sabem disso. Vai acontecer aqui, ó, do 2 cortar com 2. Porque quando você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, vai dar para simplificar os dois ali. Porque vai ficar 1, 2 aqui embaixo e esse 2 vai lá para cima na multiplicação. Então, vai cancelar. E aí vai sobrar a expressão que eu quero. Ah, é a tangente aqui, ó. O que vai ser a tangente de x sobre 2? Vai ser a raiz quadrada de 1 menos o cosseno x sobre 1 mais cosseno x. Então, essa daqui é a expressão para a tangente de x sobre 2. Certo? É 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Se você guardar que o seno é menos, que o cosseno é mais, a tangente, como ela é seno sobre cosseno, então ela vai ser 1 menos cosseno dividido por 1 mais cosseno. Você pode pensar assim para poder gravar, porque a tangente nada mais é do que seno dividido por cosseno, certo? Então, você pode pensar nisso para guardar. Então, nós temos essas 3 expressões para o cálculo de seno de arco metade. Qualquer um deles, né? O seno, cosseno e a tangente. Certinho? Show? Tem alguma forma da tangente que a variável é o seno? Não, Tavares. Em todas do arco metade, ela é tudo em função do cosseno. Por que, Tavares? Porque a gente usou o cosseno do arco duplo. Que a gente fez em função do cosseno do arco duplo. Tá? Por isso que a gente vai ver todas em função do cosseno. Tudo bem? Aí, galera, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Tá certo? Olha lá, Tavares, o que a gente fez? Lembra que a gente pegou essa cara aqui, ó. O cosseno de 2A e é igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, ou o cosseno de 2A e é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de A. E aí foi em cima delas, por isso que ficou tudo em função de cosseno. Mas vocês perceberam a jogadinha que eu fiz aqui? Ó, essa jogadinha principal. Ó. Aqui é 2A, aqui é a sua metade. Aqui é 2A, aqui é a sua metade. Certo? E aí, galera, a gente pode brincar com isso. Ó. Por exemplo,
Se eu tenho lá, a gente aprendeu essa, que seno de 2A, ele é o quê? 2 seno A cosseno A. Aí, vamos brincar do mesmo jeito que a gente fez, ó. Aqui é 2A e aqui é a sua metade. Então, olha que legal. Se eu coloco o x aqui, ó, seno de x, o que é o seno de x? Ele vai ser 2 vezes o seno de x sobre 2, porque aqui é a metade, vezes o cosseno de x sobre 2, porque ali vai ser a sua metade. Então, dá para a gente brincar com essas fórmulas para poder fazer isso. Ou, por exemplo, ó, os alunos ficam ansiosos quando fala, por exemplo, seno de 4A. Como é que a gente pode escrever o seno de 4A? Se eu multiplicar esse 2A aqui por 2, que vai dar os 4A aqui, ó, se esse arco aqui eu multiplico aqui por 2 para dar 4A, esses arcos aqui também eu vou multiplicar por 2 para ser a metade de 4A. Então, galera, ó, no lugar de seno de 4A, por exemplo, eu posso escrever que é seno 2 vezes o seno de 2A vezes o cosseno de 2A. Vocês estão entendendo a brincadeirinha? Olha lá, ó, aqui é 4A e esses dois arcos são a sua metade. Se a gente não se prender à fórmula e a gente prender a esses pensamentos aqui, né? Começar a pensar um pouquinho, a gente consegue a desenvolver. Tudo bem? Tranquilo? Vocês estão aqui ainda comigo? Show? Pode repetir esse seno de x aí? Posso. Eu fiz o seguinte, ó. Eu chamei aqui o 2A de x, ó. Mesmo raciocínio que eu tive ali, Delcio, ó. Eu chamei o x de 2A. Se eu chamar o x de 2A, então o A ele vai ser x sobre 2. Então, se eu chamar o x ali de 2A, o do A vai ser x sobre 2. E aí eu substituir. Então, o seno de x, ele é a mesma coisa que 2 vezes o seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2. Pegou? Beleza. Deixa eu ver um exercício aqui para a gente fazer. Pode, dessa maneira que a gente pode fazer com o cosseno e com a tangente. Por exemplo, vamos brincar aqui um pouquinho com a tangente. Tangente de 2A. O que a gente viu que é a tangente de 2A? 2 tangente de A e 1 menos a tangente ao quadrado de A. Como é que a gente pode brincar com isso, então? Ó, aqui no lugar do 2A, meus amores, o que eu posso colocar? X. Então, vai ficar a tangente de x. E aí, o que seria a tangente de x? Seria 2 vezes a tangente de x sobre 2, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. Aí você pode brincar com seno, cosseno ou até mesmo com a própria tangente. Certo? Quer ver como é que a gente usa isso? Vamos lá, ó. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Tudo bem? Galera, tudo isso que eu estou falando não tem na apostila. Tá certo? Então, ó, vamos lá. Anota aí comigo. Ele fala o seguinte, tá? Ele fala assim, vamos colocar exercício 1 aqui. Ele fala assim, dado que tangente de x sobre 2 é igual a 2. Então, ele está falando que a tangente de x sobre 2 é igual a 2. Aí ele quer que você, ó, determine o valor
da tangente de x. Então, ó, vou dar um minutinho aí para vocês pensarem. Você pode usar a fórmula, eu vou fazer com vocês de duas maneiras, tá? Pode ser mais que 100 de 4A, seno de 4A? Pode. Pode ser mais, esse mais, calma aí. Eu não entendi, Maria. Você pode repetir, por favor? Ó, pensa nesse exercício. Eu vou fazer ele, como eu estava dizendo com vocês, de duas maneiras. Eu vou fazer uma usando a formulazinha, você pode fazer, e aí eu vou fazer ela com a outra visão. Aí vocês decidam que você falou. Tipo o exemplo que você deu de 4A. Teria como colocar 6A? Teria. Olha lá, ó. Seno de 6A. O que seria o seno de 6A? 2 vezes o seno de 3A vezes o cosseno de 3A. Sempre lembrar que esse arco é o dobro desses dois aqui, ó. Aí você pode fazer o que você quiser. Agora eu entendi, Maria. Obrigado. Tudo bem? Então dá para fazer sim. Pensa nesse exercício, galera. Vamos lá, um minutinho para você. 2 minutinhos. E se fosse o número ímpar? Tipo seno de 3A. Sim, eu vou passar a fórmula para você do seno de 3A. Mas você pode trabalhar também, mas aí você pode escrever como, por exemplo, 3A sobre 2, a expressão, sabe? Mas eu vou passar para vocês a formulazinha do seno e cosseno de 3A, que pode ser que caia também, que é o arco triplo. Tá? Ela eu não vou trabalhar mais mais profundamente com vocês, ela só vou apresentar a fórmula mesmo, porque é o que menos cai. Pode. É isso aí, Rian. Você pegou a visão. Se você pegou a visão, manda ver. Esse é um jeito que a gente vai fazer. Então, ó, Rian, enquanto você vai pensando nisso e os outros estão fazendo, ó, vou fazer de dois modos. Vamos dizer assim que esse é o primeiro modo de fazer. E aí eu quero que vocês decidam qual vai ser o modo mais fácil. Como ele falou que tangente de x sobre 2 é igual a 2, eu estudei cubisteca, eu sei que tangente de x sobre 2 é a fórmula da raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Talvez alguns devem ter vindo por esse caminho. Como ele disse que a tangente de x sobre 2 é 2, então aqui eu vou substituir por 2. Então vai ficar 2 igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. E aí, para assumir com essa raiz quadrada é fácil. A gente viu lá com o Ledu, né, na parte de álgebra, que dá para elevar os dois lados ao quadrado. Então, a gente vai ter essa expressão aqui, olha que lindo. A gente vai ter que 4 é igual a 1 menos o cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Tudo bem? Aí, galera, a gente vai chegar nisso. Passa esse cara para cá multiplicando e vai ficar, então, 4 mais 4 cosseno de x igual a 1 menos cosseno de x. Tá certo? Vamos calcular o cosseno, então. Vou passar para cá somando, ó.
Então, 4 cosseno menos esse cosseno que vem somando, vai dar 5 cosseno de x igual a 1 menos 4. Então, o cosseno de x, ele vai ser menos 3 quintos, certo? Então, o cosseno de x, ele é menos 3 quintos. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Como ele quer determinar a tangente, eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Se eu já sei o cosseno, eu preciso determinar o seno, correto? E aí eu uso a fundamental. Então, eu sei que lá da fundamental, o que eu sei? Que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu vou usar essa daqui, que é a fundamental. Olha, eu vou fazer direto, meus amores. Vai ficar assim, seno ao quadrado de x igual a 1 menos. Quando eu pego esse cara aqui, ó, e elevo ao quadrado, vai dar 9/25, certo? Tudo bem? Então, eu vou ter que o seno ao quadrado de x, ele vai ser 25 menos 9 sobre 25. Então, o seno ao quadrado de x vai ser 16/25. E aí eu vou ter um problema aqui, ó. O seno de x, ele vai ser mais ou menos 4 sobre 5. Vocês estão percebendo que eu vou ter esse problema? Qual o valor que eu posso afirmar que é o seno de x? Ele é 4 sobre 5 ou menos 4 sobre 5? Eu não sei em qual quadrante que está a tangente de x. Que aí eu teria duas respostas. Vocês concordam comigo? Que, ó, eu só sei que o cosseno deu negativo. O cosseno deu negativo significa que pode estar no segundo ou no terceiro quadrante. No segundo quadrante, o seno é mais, e no terceiro, o seno é menos, para determinar o valor da tangente. Então, eu teria esse probleminha aqui, galera. Ó. Eu sei que o cosseno de x é menos 3 quintos, e aí eu descobri que o seno de x pode ser menos 4 quintos ou 4 quintos. Então, pode ser menos 4 quintos ou o seno de x pode ser 4 quintos. Então, eu teria duas respostas para a tangente. A tangente seria menos 4 quintos sobre menos 3 quintos. Isso daqui, ó, vai cortar o 5 com 5, meus amores. E aí vai dar positivo 4 terços. Ou a tangente de x, ela seria 4 quintos positivo dividido por menos 3 quintos. Ia cortar aqui, ia dar menos 4 terços. Aí, no caso, eu teria que olhar a alternativa lá. Essa questão, ela tem alternativa, e ela tem aqui as duas como alternativa. Tem menos 4 terços e 4 terços. Então, a gente estaria ferrado. Vocês viram, então? E ó que eu fiz tudo certinho. Eu ensinei isso para vocês. Eu fiz tudo certinho. Então, desse primeiro modo, a gente tem um problema aí. Tá certo? Qual seria o segundo modo, então? E aí, por isso que eu estou aqui para poder ajudar vocês, ó. A gente não viu isso. O enunciado falou que a tangente de x sobre 2 vale 2. Então, ele quer descobrir a tangente de x. Qual seria o segundo modo? Eu vou até escrever aqui de vermelho. O segundo modo. Galera, olha a visão. Usa arco duplo. Sempre que for trabalhar com arco metade, usa arco duplo. Ah lá, tangente de x sobre 2 é positivo, então tangente de x não teria que ser positivo? Depende. O x sobre 2 é positivo. O x sobre 2, por exemplo, ele pode estar no primeiro quadrante ou pode estar no terceiro quadrante. Mas aí eu não sei em qual quadrante que estaria o x, entendeu? Ele tem que falar para mim em qual quadrante que o x está ou o x sobre 2 está, para eu ter uma ideia. Mas como ele não falou, eu entendi o seu raciocínio, mas não necessariamente.
porque a tangente de x sobre 2 é positiva, a tangente de x também vai ser positiva. Certo, Tiago? Pode ser que seja, mas eu não posso afirmar que é sempre. Tudo bem? Ó, então, no que eu estava falando aqui com vocês, de novo, sempre que for usar arco metade, tem as formulazinhas? Tem, beleza, é importante saber? Sim, é importante saber. Mas usa arco duplo. Então, ó, vem aqui. A gente aprendeu que a tangente de 2A, ela é 2 tangente de A dividida por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Aí, galera, é fazer o raciocínio que o Bisteca tá pegando no pezinho de vocês. O que a gente vai fazer? Ó? Chama o 2A de x. Porque se o 2A for x, o A vai ser x sobre 2. E aí a gente vai ter essa expressão, ó. E a tangente de x, ela vai ser 2 tangente de x sobre 2 dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x sobre 2. E aí tornou a nossa vida bem mais fácil. Calma aí, rapidinho. A tangente de x, ela vai ser 2 vezes. O que ele disse que é a tangente de x sobre 2? Ele disse que é 2. Então, aqui eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Dividido por 1 menos 2 ao quadrado. Ó, ó, que fácil. Aí, olha o que vai ficar aqui, ó. 4 sobre 1 menos 4. Então, a tangente de x, ela vai ser menos 4 sobre 3. Aí, ô Thiago, foi o que eu falei para você. Não é porque a tangente de arco metade ela é positiva que necessariamente a tangente do x ela é positiva. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Mas, tipo, se é positivo, não está no terceiro quadrante, aí eu uso o seno no terceiro quadrante. Não, porque tangente positiva, Thiago, você entende que pode estar no terceiro ou no primeiro quadrante? E isso eu estou falando só do x sobre 2. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Ou, no caso, você está me fazendo a pergunta, ó. Quando a gente pega aqui, ó. Quando ele fala aqui que tangente de x sobre 2 é igual a 2, significa que o x sobre 2, ele pode estar aqui, ou o x sobre 2 pode estar aqui, ó. E o x sobre 2 pode estar no primeiro ou no terceiro, mas eu não sei qual deles que ele está. Tá claro isso? E mesmo que eu saiba, se o x sobre 2 estiver no primeiro, o que garante que vai estar, o x vai estar no segundo ou no terceiro quadrante? Isso depende, porque depende do valor do x ali. Tá? Galera, mas vocês entenderam como é que fica mais fácil? É isso que eu quero de vocês. Vocês entenderam como é que fica mais fácil usar o arco duplo? Vocês pegaram legalzinho essa ideia para o arco duplo? Eu vou repetir com vocês, mas está claro isso? Ó, saiu aqui na mesma hora. A gente não usou, porque a gente tinha usado lá de uma folha, vamos dizer assim, aqui a gente fez em uma linha. Às vezes o exercício quer que você use isso, quer que você use o arco duplo. Tá bom? Vou passar mais um, ó, para vocês. Tá? Olha o exercício 2. Eu estou tirando aqui de um livro meu, tá? Eu só esqueci de tirar foto para vocês. Mas como eu estou escrevendo aqui no quadro, tá de boa. Ele quer que você faça isso, ó. Simplifique a expressão. Aí eu vou colocar a expressão para vocês. Só, se precisar voltar, me avisa, tá? Que às vezes eu sou afobado aqui nesse bagulho, tá? E igual. Aí, qual é a expressão que você vai simplificar? Ó? Seno de alfa sobre seno de alfa sobre 2. Aí, ele escreve aqui no enunciado que o seno de alfa sobre 2, obviamente, tem que ser diferente de zero, né?
porque senão não vai existir, certo? Então, ele quer que você simplifique essa expressão. Tudo bem? Vamos lá, galera. Eu sei que vocês vão conseguir fazer. Vai lá, pensa um pouquinho nela. Eu tô aqui ainda, tá? Só tô quietinho para não atrapalhar você. Então, fica quieto, você. Tá, tô quieto. Ó, acho que já deu tempo. O que o Biseca disse? Ó? Tem arco metade, pensa em arco duplo. No lugar, então, aqui, ó, desse seno de cima. Seno de alfa. Então, ó, o que a gente aprendeu? Sempre escreve o seno do arco duplo. A gente aprendeu que o seno de 2A, ele vai ser 2 seno A cosseno A. Então, ó, o que a gente vai fazer nesse caso? Vamos substituir o 2A por alfa. Então, eu vou substituir o 2A por alfa. E aí, o A eu vou substituir por alfa sobre 2. Vocês pegaram a ideia? Então, eu vou ter aqui, ó, seno de alfa sendo como? 2 seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. E aí, se eu substituo na expressão, a expressão vai ser assim, ó. No lugar de seno de alfa, eu vou colocar 2 seno de alfa sobre 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. E aí, de baixo, dividido por seno de alfa sobre 2. Beleza? Aí agora vocês vão fazer o que aluno ama, ó. Tchuc, tchuc. Cortou. Cortou o seno de alfa sobre 2. Então, o que vai sobrar para a gente? Ó? O E vai ser 2 vezes o cosseno de alfa sobre 2. Acabou. A gente simplificou a expressão. Tá tranquilo, Nathalie. Fala, Delcio, você quer que eu repita o começo dessa daqui que eu fiz? Eu fiz o seguinte, Delcio, ó. Como eu quero simplificar essa expressão e aqui tem arco metade, eu já lembro logo de arco duplo, ó. O seno de 2A, ele é 2 seno A cosseno A. E aí a ideia nossa sempre é essa, para envolver o arco metade, Delcio. Aquela jogadinha, aquela visão, ó. No lugar de 2A, como aqui é alfa, você pode usar X, né? Mas no lugar de 2A eu coloco alfa. No lugar de 2A, alfa. Então, no lugar do A, vai ser a metade. Então, vai ser alfa sobre 2. É sempre essa jogada. Eu vou escrever isso como sendo um resuminho para vocês guardarem. E aí, vocês podem pegar essa folhinha e, quando estudar, sempre olhar para isso. Certo? E aí, depois eu substituir aqui. Tá certo, Delcio? Mas por que no seno fica o alfa? É porque aqui a expressão é seno de alfa, Delcio. Eu substituí no lugar de seno de alfa
por 2 seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Eu fiz isso de propósito para poder cortar o seno de alfa sobre 2. Aí lá no nervosismo eu simplifico 2 do cosseno com 10. Não pode, Renan. Nossa, Deus. Se você fizer isso, você mata um panta, tá? Não pode fazer isso, cara. Pelo amor de Deus. Belezinha? Ó, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem aqui. Mas aí eu quero escrever essa visão que eu estou tendo com vocês para as outras formulazinhas. Tá? Para a gente analisar e ver o que a gente pode usar ou não na hora das expressões. Isso que eu quero de vocês. E não pode ser uma coisa decorada. Eu não sei se eu estou sendo feliz nisso, mas eu não quero que vocês simplesmente decorem isso. Eu quero que vocês pensem nisso. Acho que isso é o mais importante. Isso é uma coisa decorada, a gente pode falhar, né? Memória falha. Ah, caramba. Então, ó, o que eu estou falando é isso. A gente sabe o arco duplo. Vamos lá, ó. Arco duplo. Então, o que a gente sabe sobre arco duplo? Vamos lá? Seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Galera, vamos analisar, ó. Esse arco 2A é o dobro desse. O Azinho é a metade de 2A. Então, como é que isso pode ser relacionado? Com arco metade. Como é que eu posso relacionar isso? Ó? Se eu pego aqui no lugar do 2A e escrevo X, então, ó, aqui está a passagem. No lugar do 2A, vamos escrever X. Porque aí no lugar do A, eu vou escrever X sobre 2. Essa é a passagem. E aí eu vou ter, ó, que o seno de X, ele vai ser 2 seno de X sobre 2 vezes o cosseno de X sobre 2. Aí você pode brincar isso com qualquer um. Cosseno, por exemplo, cosseno de 2A. Eu vou fazer com uma das fórmulas, mas você pode fazer com as outras. O cosseno de 2A não é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Então, o que a gente vai escrever para ela? O cosseno de X é 2 vezes o cosseno ao quadrado de quem? De X sobre 2 menos 1. Ou na tangente, olha lá, ó, que a gente já fez exercício hoje. O que seria a tangente de 2A? Ela é 2 tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Então, como é que eu posso relacionar isso? Olha que bonitinho. Eu vou escrever no lugar do 2A, x. Então, a tangente de x, ela é 2 tangente de x sobre 2 sobre 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2. Cara, se vocês pensarem nisso, eu garanto que vocês terão facilidade, como eu já mostrei aqui para vocês, em alguns exercícios envolvendo o arco metade. Tá certo? Tudo bem? Posso passar mais um? Então, vamos lá, ó. Vamos ver se vocês estão com a visão boa, então, ó. Esse exercício 3. Ele fala que cotangente, ó, de A sobre 2 é igual a raiz de 3. E aí ele pede para você, ó, então,
o seno de A é igual a... Aí ele coloca as opções aqui, tá bom? Eu só não vou colocar para não ficar grande, tá? Aí, vamos por aqui. Letra A, raiz de 2 sobre 2. Letra B, 1 sobre 2. Letra C, menos 1 sobre 2. Letra D, menos raiz de 2 sobre 2. E na letra E, raiz de 3 sobre 2. Essa é mais tranquila. Dá para vocês fazerem de bom. Agora que eu pensei. Essa nem precisa usar as formas. É mais tranquilo. Aí eu vou mandar uma listinha para vocês, tá? Sobre arco metade. Eu vou ver se eu consigo postar ainda hoje. Eu vou preparar ela agora. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã, tá? Eu aviso a Nathalie quando que eu postei. Por favor, avise, tá, Matheus? Sim, senhora. Ó, se a cotangente de A sobre 2 é igual a raiz de 3, vocês concordam comigo que a tangente de A sobre 2 vai ser o inverso disso? Porque tangente é o inverso da cotangente, assim como a cotangente é o inverso da tangente. Certinho? Então, a tangente de A sobre 2 seria 1 sobre a raiz de 3. Beleza? E aí, se a gente racionaliza aqui, ó, raiz de 3 e raiz de 3, a gente vai descobrir, então, que vai dar raiz de 3 sobre 3. A gente descobriu que tangente de A sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 3, certo? E aí fica tranquilo, né? Porque qual arco que a gente conhece que a tangente vale raiz de 3 sobre 3? A gente sabe que é o 30, né? Então, a gente sabe que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Belezinha? Então, se a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, a gente pode chegar à conclusão que A sobre 2 é igual a 30. E o arco A sobre 2, ele, por exemplo, é 30 graus. Então, sendo assim, o A, ele seria quem? Seria o 60. Então, se o A é igual a 60 graus, ele quer determinar qual é o seno do A, né? Então, calcular o seno de A é calcular o seno de 60. Então, o seno de A seria o seno de 60, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Então, a alternativa correta seria a letra I. Certinho? Uma outra maneira de fazer isso também seria calcular a tangente de A, que a gente aprendeu, né? Através da formulazinha do arco duplo. E aí, depois que calculou a tangente de A, você poderia usar a fundamental para descobrir o seno e o cosseno. Certo, meus amores? É isso. Acho que meu tempo acabou. Certo, Nathalie?
Oi? Vocês estão aí? Tudo bem? Galera, eu acho que é isso. Acho que meu tempo realmente acabou. Deixa eu compartilhar, então. Parar de compartilhar aqui com vocês. Para dar um tchauzinho para vocês. Para dizer que estava com saudade. Eita, Bisteca, você vai postar a aula? Vou. Obrigado pela aula, Bisteca. Oh, imagina, estamos aí para isso. Meus amores, muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Muito obrigado, viu? Aí eu vou ver aqui certinho, que eu também mexo mais ou menos no Teams. Aí eu vou pegar essa aula, vou passar lá para o meu computador e aí eu vou subir ela para o YouTube. Beleza? Valeu, professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço a presença de Tchau, vocês, Bisteca. viu? Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. valeu, valeu. Ó, tem uma criancinha Valeu, falando professor. aí. Valeu. Tamo junto, galera. Até mais. Pode. Gostou do meu bigode? Bigodinho, professor. Ficou bom, cara? Ai, ai. Esperar a galera sair, senão eu saio, alguém fala comigo, é mal educado, né? Isso aí.